Nós já vamos começar, tá? É só um tempinho. Você que vai assistir a live gravada depois pode passar para frente um pouco. Olá, Adri, bom dia, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre descanso versus inquietação. Oi, Hélio, bom dia, que bom ter você aqui. Descanso versus inquietação. Eu assisti uma série de lives daquele... um autor aí de vários livros, um grande escritor. E ele também faz algumas palestras, oferece alguns cursos, que eu já falei dele aqui várias vezes, que é o Reinhard Hitler, que é um austríaco que mora no Brasil já há muitos anos e já abriu vários orfanatos aqui, em média de 10, 12 orfanatos. O último que ele abriu foi aqui em Americana, São Paulo. Tem um que ele já tá para abrir, acho que é em Pernambuco, e outro que tá a caminho em Teresina, e por aí ele vai. Ele tem a pretensão de abrir 100 orfanatos aí no Brasil todo, porque essa é a missão dele. E eu aprendo demais com ele, porque todos os orfanatos dele são sustentados apenas pela fé dele. Ele nunca pediu nada para ninguém, mas ele crê que o que está escrito na palavra do Senhor, que para fazer a obra do Senhor, o Senhor sempre vai prover tudo o que é necessário. E é assim que ele vive e é assim que ele ajuda essas centenas de crianças aqui no Brasil. É muito linda a história dele. Se você ainda não conhece, sugiro você começar a seguir ele também no Instagram e ouvir também as pregações dele, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma série que eu assisti dele. Eram mais ou menos umas 10 aulas e eu fiz um resumo dessas aulas e vou trazer para você algo que é muito interessante e que a gente precisa realmente prestar atenção nisso, né? Porque eu coloquei aqui como título da nossa live, Descanso versus Inquietação. E isso, se a gente for olhar, tá? Isso a gente pode descrever de várias formas. A gente pode descrever como verdade e mentira, que inclusive é o nome que ele traz na série dele. A gente pode descrever como reino da luz versus reino das trevas, ou a luz e a escuridão, né? Então existem várias formas. E às vezes a gente acha que não é nas coisas simples, né, que a gente vive, que vai definir se a gente está de um lado ou se a gente está de um outro. Se a gente está no descanso ou se está vivendo na inquietude. E às vezes é uma linha muito fininha que não separa de um e de outro. E se nós não ficarmos atentos, né, na intimidade com o Senhor, em ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer, nós vamos acabar indo mais para um lado do que para o outro. Só que para Deus, o nosso Deus, ele é absoluto. O nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Então, para ele, não existe uma coisa ser meia verdade. A verdade é absoluta, ela simplesmente é. Então, ou nós estamos realmente na verdade, ou nós estamos na mentira. Ou nós estamos no reino das trevas, ou nós estamos no reino da luz. Não existe um meio a meio, né? E é sobre isso. Então, se lá em Romanos 3, ele diz assim, olha... Deixa eu ir procurando aqui, que hoje eu trouxe algumas passagens bíblicas para a gente ir falando. Em Romanos 3, ele diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se Deus é a verdade e todo homem é mentiroso, olha só como é difícil da gente entender isso. A gente lê no primeiro momento e fala assim, nossa, mas todo homem é mentiroso? Como assim, né? E é o que ele diz em Romanos 3, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
E se Deus é a verdade e todo homem é mentiroso, isso quer dizer que tudo que é expresso a uma opinião contrária à de Deus é mentirosa. Então ele não está querendo dizer aqui que todos os homens são mentirosos. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é o quê? Que todo homem que não expressa a vontade de Deus, todo homem que não expressa aquilo que ele já deixou por escrito na sua palavra, esse homem é mentiroso. Por exemplo, uma vez o médico me disse assim: você tem colite, essa doença não tem cura, essa doença você só consegue controlar através de medicação e você vai ter que tomar medicamento para o resto da vida. Foi isso que eu ouvi de um médico. Então é nesse ponto que o homem é mentiroso, porque o homem que não conhece a palavra de Deus, ele vai declarar aquilo que ele vê através de exames, aquilo que ele vê através de imagens, aquilo que ele vê através das circunstâncias. Realmente naquela época eu estava bem doente, né? Com muitos sintomas, com muitos sinais, e precisei fazer muitos exames e tomar muita medicação. Só que eu não deixei aquilo entrar no meu coração. Mesmo não ainda foi uma época que eu ainda não era estudiosa da Bíblia, da palavra, mas ainda assim o Espírito Santo já tinha testificado no meu coração. Então eu não deixei aquilo entrar na minha palavra. E qual foi a verdade que eu escutei? Eu posso ser curada porque Deus, ele me cura. E eu não vou tomar remédio pro resto da minha vida. Então essa foi a verdade que eu coloquei dentro de mim. E foi assim que depois de um tempo, né, foi um tempo aí de tratamento, mas depois de 3 ou 4 anos, eu parei realmente de tomar medicação e o meu problema, né, de colite já tem mais de 10 anos que eu fui curada e ele acabou. Então realmente houve uma cura e eu parei de tomar toda a medicação. Aquela verdade que o médico tinha falado, que na mente dele era verdade, para mim não era. Era verdade na cabeça dele, porque ele não tinha a palavra de Deus naquele momento. Ele não estava exercendo a palavra de Deus, ele estava exercendo apenas a palavra de um homem, né, que estava dizendo o que os médicos, na maioria dos médicos, costumam dizer, o que eles veem nos exames. E tá tudo certo, né, porque eles não aprenderam a palavra do Senhor ainda. Alguns deles, eu não tô falando de todos, mas eu tô falando desse específico. Então, assim, cabe a nós acreditar ou nos homens, e o Senhor já falou nesse versículo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, todas as vezes que alguém disser alguma coisa para você, ou que a sua mente mesmo quiser dizer alguma coisa sobre você, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na palavra do Senhor, pesquisar o que ele diz sobre isso, qual que é a verdade declarada na Bíblia, que ele diz sobre isso, e você declarar essa verdade, independente do que você vive no momento, independente de sinais, independente de circunstâncias. Porque esse versículo ele fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a verdade de Deus, ela é absoluta. Ela é aquela que precisa ser expressada no homem. Se não tiver sido expressada no homem essa verdade, então o homem vai ser mentiroso. E é isso. Então o médico diz, você está doente. E você diz, né? Deus diz de você, você é curado. Porque Jesus Cristo já levou embora as suas enfermidades. Então percebe como que é diferente? Porque a verdade ela é absoluta. Não tem como mudar a verdade do Senhor. E só se apropria dessa verdade pela fé. E é por isso que tantas vezes a gente tem falado aqui nas lives sobre fé, sobre intimidade com o Senhor, sobre você parar para escutar, sabe? Escutar com o coração, na intimidade, você parar para escutar o Senhor. Escutar o que Ele tem para falar ao seu respeito, sobre você ler as Escrituras e deixar o Espírito Santo falar com você. Então, só se apropria pela fé. Por exemplo, Deus é o meu provedor. Então, se eu acredito que Deus é o meu provedor, eu posso estar bem no meu trabalho, ou o meu trabalho pode não estar tão legal, as minhas finanças podem estar bem ou podem não estar bem. Eu sei que eu preciso trabalhar e viver como um homem, uma mulher que trabalha e que vai ter suas conquistas também através do trabalho, porque isso o Senhor também fala na palavra, né? Que nós vamos desfrutar do nosso trabalho. Mas eu sei que se um dia tudo isso acabar, não é o trabalho que me sustenta. Quem me sustenta é o Senhor, porque a provisão vem dele. E isso eu também me aproprio pela fé. E nós temos que ter, então, muito cuidado com aquilo que é relativo. Com aquilo que é relativo, que não é absoluto, porque somente a verdade é absoluta. E o que é relativo?
tudo aquilo que fica nessa linha tênue, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor, simples assim. E é por isso que, para a gente identificar o que é relativo e o que é absoluto, que é a verdade absoluta, o que nós precisamos fazer? A gente precisa todos os dias olhar para dentro de nós, lembra do que significa a oração, por isso que ele fala orar sem cessar, todos os dias, porque a oração significa olhar para o nosso interior, nos arrepender daquilo que nós fizemos e depois alinhar o nosso coração, porque eu estou dando atenção para que o Espírito Santo ele possa testificar em mim alguma mentira que eu possa estar vivendo que nem eu sei, né? Alguma coisa que está acontecendo na minha vida, em alguma área da minha vida que nem eu sei, mas o Espírito Santo vai me testificar e ele vai me fazer posicionar, de novo, alinhar o meu coração com o coração do Pai. E haverá momentos em que as circunstâncias mostrarão que a verdade parece ser o que o homem diz, por exemplo, o que é natural, né? Vai parecer que assim, as coisas têm mudado tanto, a tecnologia, as gerações que têm mudado, pessoas que estão fazendo coisas que antes não faziam. Então tudo tem mudado tanto que muitas coisas que hoje estão acontecendo e que aos olhos de muitas pessoas parece natural, parece normal, na verdade não é, para o Senhor não é, porque ele é absoluto e a verdade dele não muda, né? A verdade às vezes parece ser isso que o homem diz, que é natural, mas nós temos que nos posicionar para viver a verdade de Deus. E sempre que houver um versículo bíblico que mostra essa verdade sobre a circunstância que vivo, é nela que eu devo confiar, me posicionar e não racionalizar. E uma coisa é certa, todos nós queremos viver na nossa vida milagres, sinais, maravilhas, não é? Todos nós queremos todos os dias poder viver o sobrenatural, poder viver algo assim. Mas por que, mais uma vez eu falo, por que nós não vivemos? Porque nós estamos mais focados naquilo que é natural, naquilo que o mundo diz. E nós não estamos focados na verdade absoluta, que é o que Deus diz na palavra dele. Lá em João 8,44, ele diz assim, olha. Deixa eu abrir aqui para você. João 8,44, ele diz assim. Vosso pai, o diabo. Gente, presta atenção, olha como que é forte isso. No verso 44, vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Ele é pai da mentira, ou seja, só existem dois tipos de reinos, o reino da luz e o reino das trevas. E existem também dois pais, essa passagem ela é muito clara, existem dois pais, ou é o pai da mentira ou é o pai da verdade. Então existe, assim como Deus é o pai da verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo, porque em outra passagem está escrito, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade é Jesus Cristo. E quem é o pai da verdade de Jesus é Deus. E existe um pai também, que é um pai da mentira. Que aqui na palavra ele diz quem é. Então são dois pais que são responsáveis por dois reinos. E nós não podemos ficar nessa de que nós vivemos no mundo e que somente existe um reino e que muitas coisas que eu vejo que são naturais aos olhos de muitas pessoas, eu vou ser participante disso e não vou me posicionar porque o mundo diz assim, já é natural, já é dito por tudo. E aí eu não busco seguir o meu pai, que é a verdade, que é aquilo que é a verdade absoluta que está na palavra do Senhor. E se eu não faço parte disso, logo eu faço parte de um outro pai, que é o pai da mentira, que é Satanás. Então, assim, às vezes o mundo quer mostrar pra gente coisas que não é o que condiz com o Senhor. E se você não tiver nessa intimidade constante com Ele,
Se você não estiver todos os dias em oração, buscando no seu interior se arrepender e olhar para o seu interior o que pode ter acontecido que não está de agrado com o que o Senhor diz, nós não vamos ter a oportunidade de nos arrepender. E aí a gente vai se afastando desse reino, sem nem perceber, porque o mundo é muito natural. Então, aqui em João 8,44 mostra que ele é um pai da mentira. E existe o pai da verdade. Se você mente, você faz o que o pai da mentira quer que você faça, né? E lá em João 8,40, que ele diz assim: procurais agora matar-me a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus. Isso Abraão não fez. Então aqui Jesus Cristo estava falando, em João 8,40, que o homem que vos tem dito a verdade, que Jesus Cristo naquele momento estava falando a verdade. E mesmo ele falando a verdade, tentaram matar ele. E conseguiram, né? Em João 14,6 ele diz assim: em 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai, e desde agora o conheceis, e tendes visto. E aqui mais uma vez o Senhor diz que a verdade é o próprio Jesus. E o Pai dessa verdade é Deus. E só chega até o Pai que é Deus através do Filho. E Jesus tem um Pai que é a verdade. E qual foi... E hoje nós precisamos nos perguntar o quê? Qual que é o Pai? Qual que é o Pai que representa as atividades, as coisas que nós fazemos hoje? Eu sei que às vezes a gente, no primeiro momento, né, a gente fala assim, não, meu pai é Deus, quem representa a minha vida é a verdade. Mas será que é? Será que em tudo que você faz existe verdade? Porque é uma linha tão tênue, é uma linha tão fininha, e não deveria ser, porque são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é o reino da luz, outra coisa é o reino das trevas. Há uma diferença gritante entre esses dois reinos. Mas muitas vezes nós nos colocamos numa posição onde essa linha fica fininha. E aí a gente precisa se perguntar, quem é o meu pai? O meu pai é o meu pai do céu, que é a verdade, ou o meu pai é o pai do inferno, que é a mentira? E são os nossos pequenos atos, né? São os nossos pequenos atos que vão dizer em que reino que nós estamos. Muitas vezes as pessoas citam pequenas mentirinhas, por exemplo... só a intenção de aumentar as coisas, né? Isso, de certa forma, já é algo que tem uma raizinha na mentira. É uma brincadeira que muitas pessoas falam, mas é verdade, ó, pesquei 2 peixes. Só pesquei uns 15 peixes. Ali você já está revelando uma mentira. Porque nós somos carnais, né? A nossa natureza, quando nós estamos em Cristo, ela deixou de ser pecaminosa, ela é uma natureza cristã. Porém, nós vivemos no mundo. E aí, se nós nos pessoas falam, a gente vai acostumar a viver da forma como elas falam. Já tem uma pesquisa que comprova que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E daí fica também uma decisão para você. Em que meio que você quer viver? Quais são essas 5 pessoas principais que você quer ter mais contato na sua vida? Porque, querendo ou não, você vai ser uma média dessas pessoas. Porque acaba copiando muitos comportamentos, aprendendo muito com essas pessoas também. E muitas pessoas vivem em ambientes que estão acostumados a falar mentirinhas o tempo todo. Hoje em dia, com o marketing digital, por exemplo, eu vou dar uma situação aqui, você já deve ter visto isso várias vezes ao comprar coisas, por exemplo, com desconto. Às vezes, ele fala assim, de 857 por 657. Alguma coisa que você queria comprar. Tem aqui uma panela, né, para as mulheres aí, que tá do valor de 357 por 157, vamos supor. Abaixou, tá com desconto. Se aquela pessoa, ao colocar aqueles valores, foi real, realmente estava aquele valor e depois abaixou, beleza, ela tá na verdade. Agora, se essa pessoa fez isso somente para atrair pessoas, somente com a intenção de atrair mais pessoas para poder comprar, ali foi dito uma mentira. E às vezes, na mente da pessoa, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque às vezes o produto que ela tá vendendo é um produto excelente, vai fazer muito bem para as pessoas, vai ajudar as pessoas.
Só que ela está usando de uma mentira para chegar até lá. Percebe como são coisas do nosso dia a dia, coisas pequenininhas? Por isso que o que vale é a nossa consciência. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que faz isso num site de internet, ninguém nunca vai saber se ela falou a verdade ou a mentira. Somente ela, dentro dela, vai saber. E essa consciência que somente o Espírito Santo traz da verdade é que precisa ser colocada para fora, é que precisa ser expressa para poder revelar a verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Porque se eu me deixo levar por uma mentirinha dessa, com a intenção boa de ajudar as pessoas, não importa. A verdade é absoluta. Ou você está na verdade, cujo pai é Deus, ou você está na mentira, cujo pai é Satanás. Não existe meio termo. E sempre o outro lado vai encontrar formas de achar que você vai fazer uma coisa para um bem. Vai vir de forma muito sutil. Muito sutil. Então que a gente possa perceber nessas pequenas coisas. Porque a Bíblia ela fala reinos em oposição. Reinos de trevas e reino da luz. E os dois não se misturam. Quem é por mim não é contra mim, é o que Jesus disse, né? E o que se ajunta não se espalha. No reino espiritual, só tem Satanás e Deus. Ou você é a parte de um, ou você é a parte do outro. E toda vez que você se rende a uma mentira, você está sendo do reino das trevas. Eu sei que isso é muito forte. E às vezes isso parece muito radical, né? Não, imagina, isso é muito radical, isso é muito forte. Não é assim que funciona. É assim sim. Porque quando você começa a ler todas as passagens da Bíblia que falam sobre mentira, você vai entender que é exatamente assim. E Lucas 4, ele diz assim, Lucas 4, do 17 ao 23. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. O contexto aqui, na verdade, ele está falando todinho do reino de Deus. O que acontece nesse reino da luz? Nesse reino da luz acontece cura, nesse reino da luz acontece pregação do evangelho, nesse reino da luz acontece cura de todos os tipos de todas as formas. É o Espírito Santo agindo através das pessoas para levar o reino de Deus, esse reino que já habita dentro de nós e que tem um poder que precisa ser exercido para fora e que só vai depender do que eu e você estamos fazendo também para representar esse reino. O contexto então é o reino e todos os seres humanos estão neste reino, porque são seres espirituais. E aí você terá que escolher em qual reino você quer participar. Porque assim, todos nós não somos espíritos. Deus não é espírito, Jesus é espírito. Todos nós somos espíritos. Nós temos aqui um corpo, né, que está aqui nessa terra, mas nós somos espírito. E já que nós somos espíritos, nós fazemos parte de um reino espiritual. E aquilo que a gente decide falar ou aquilo que a gente decide ser é o que vai representar de qual reino espiritual que você vive. E nós precisamos escolher um. E o reino de Deus, ele só tem como base a verdade. A verdade que é absoluta, a verdade que é Jesus Cristo. Então, tudo que estiver fora da verdade, tudo que estiver fora de Jesus Cristo, não está baseado no reino de Deus. E você sabe que essa parte de que o mundo faz tantas coisas que parecem ser boas e a gente acaba estudando, a gente acaba aprendendo, a gente acaba deixando se envolver, achando que é bom, porque isso vai beneficiar muitas pessoas. E aí a gente, se não tiver Jesus Cristo presente, se não tiver uma base bíblica ali,
não é do Senhor. Por quê? Eu já estudei muitas coisas, gente. Eu já estudei muitos cursos de inteligência emocional. Eu já estudei reiki. Eu já estudei alguns tipos de terapias. Já vi, nossa, várias coisas assim. O HQI, não sei se você conhece, que é a homeostase quântica informacional, através das nossas células, o que elas querem dizer. Eu já estudei muita coisa. Só que eu estudava com a intenção de querer aprender para ajudar pessoas e para poder aplicar na minha vida, porque eu sabia que tinha um resultado bom. Mas hoje, depois que o Senhor me revelou, né? Depois que eu tive conhecimento verdadeiro de quem é Jesus Cristo na minha vida e do quanto o Espírito Santo é capaz de fazer através de mim, o que eu identifiquei? Que tem muitas coisas que as pessoas ensinam que realmente são boas. Porém, se você não colocar Jesus Cristo no centro, se você não der toda a honra e toda a glória a Ele, e se aquilo não estiver condizente com o que está na palavra do Senhor, não faz parte do reino da luz. Então, muitas pessoas hoje estão enganadas, estudando alguns tipos de terapias ou algumas outras coisas, acreditando que estão no reino da luz, quando na verdade elas não estão. Não é porque a pessoa está fazendo uma coisa boa que ela está no reino da luz. E é por isso que é tão, assim, desafiador quando a gente começa a estudar sobre verdade e mentira na Bíblia. Porque muitas coisas aparentemente são boas, mas não faz parte do reino da luz. Nem tudo que é bom faz parte do reino da luz. E esse discernimento só o Espírito Santo e a palavra dele que vai poder te dar. Então, existem esses dois lados, possuem seguidores, certo? Então, tanto o reino da luz possui seguidores, são seguidores de Jesus Cristo, quanto o reino das trevas também possuem seus seguidores. Por quê? Se nós vivemos no mundo espiritual, se os anjos são espirituais, se Deus é espiritual, se tudo lá é espiritual e nós somos espíritos, o reino, tanto das trevas quanto o reino da luz, só vai poder agir aqui na Terra através de nós. Por quê? Porque nós somos espíritos, mas nós possuímos no corpo. Então, esses reinos, eles só vão poder fazer coisas aqui através de nós. Através do que nós pensamos, através do que nós falamos, através do que nós agimos, através do que nós movimentamos, através das ações que nós fazemos. Então, ou você é um seguidor de Cristo, ou você é um seguidor de Satanás, porque os reinos não se misturam. Ou você é um seguidor da verdade, ou você é um seguidor da mentira. E precisa ter seguidores, assim como a gente sabe que tem. E esses seguidores é o que vão endossar e promover esses reinos, porque esses reinos eles estão crescendo o tempo todo. Tanto o reino da mentira quanto o reino da verdade, eles estão em crescimento o tempo todo. E quem endossa, quem promove esse reino aqui na Terra, você tem noção da gravidade que é isso? De você saber se posicionar? Porque quem faz a promoção, quem promove o crescimento desse reino, sou eu ou você. Somos nós, seres humanos, que já estamos aqui na Terra. Porque nós somos os únicos que nós temos corpo, alma e espírito. E o mundo espiritual vai se conectar conosco, porque nós é que podemos trazer de uma forma real aqui para a Terra, para fazer crescimento desse reino. E é esse reino que o tempo todo Jesus Cristo fala em várias passagens, do reino do qual nós precisamos pertencer. No Salmo 115:16, ele diz assim, olha... Salmo 100... esse aqui eu nem vou ler, que eu sei esse de cor. No Salmo 115:16, ele diz assim: os céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, se os céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu aos homens, por que então que Satanás, o diabo, disse que a terra era dele? Porque tem uma passagem na Bíblia onde ele fala que a terra era dele. E às vezes a pessoa vai ler a Bíblia, assim, rapidinho, e lê essa passagem onde o diabo está falando que a terra é dele. E aí acredita que a terra é dele. Só que o Senhor diz também que ele é mentiroso. Então aquilo foi uma própria mentira que ele contou, que está escrita na Bíblia. E quem não leu, quem não entende todo um contexto, vai acreditar que a terra é dele, mas a terra não é dele. É uma mentira que ele contou e que está escrita na palavra. E o Senhor depois falou que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, os céus são os céus do Senhor e a terra o Senhor deu aos filhos dos homens.
Se o Senhor deu a terra para mim, deu a terra para você, e ainda nos disse lá em Gênesis ainda que nós teríamos domínio sobre todas as coisas, por que que a gente não está dominando? Por que que as coisas não estão acontecendo? Ele deu o domínio para nós e ele disse que a terra é nossa. E assim, se uma vez que Deus disse que a terra é nossa, ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolha. Aquilo que eu faço aqui na terra, eu vou ter uma consequência daquilo que eu faço. Porque se o Senhor pudesse intervir em tudo, nas nossas escolhas, a terra não seria nossa. Mas como ele nos deu, cabe a nós as consequências dela também. E tudo que o Senhor já tinha que ter nos dado, ele já nos deu através de Jesus Cristo. É por isso que é somente pela fé que nós tomamos posse. Porque ou nós vamos colher consequências daquilo que nós estamos plantando realmente aqui na terra, ou nós vamos tomar posse pela fé daquilo que é nosso por direito. Não tem outra saída. E aí ele diz lá que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E no momento em que Deus delega a autoridade da terra para os homens, ele não pode mais controlar as coisas deste mundo. Todas as vezes que você declara e decreta a verdade, você está promovendo o reino dos céus. E toda vez que você diz uma mentira, por esse, sabe, e assim, as pequenas mentiras que nós contamos, e é aqui onde eu queria chegar, nesse resumo que eu fiz desse texto hoje para você, é que você diz muita, como eu já disse, e às vezes eu me pego também dizendo, porque é assim, dependendo da situação que a gente tá, é tão repentino, vem isso na nossa mente. E se na hora a gente não cortar, a gente não bloquear, a gente vai viver isso. Por exemplo, quando você diz, eu sou um fracasso, eu sou um fracassado, eu não consigo fazer isso, eu não sou digno, eu não sou justo, eu não posso. Todas as vezes que você está dizendo isso, você está declarando uma mentira. Porque a verdade do Senhor, que aqui está declarada na palavra dele, que é absoluta, ele diz, nós somos mais do que vitoriosos. Ele disse, nós somos prósperos, nós somos declarados prósperos, nós somos abençoados. Ele diz que nós somos justificados em Cristo. Ele disse que nele nós somos nova criatura. Nós somos dignos, sim. Então, todas as vezes que você mesmo declara alguma palavra, eu estou doente, na Bíblia fala que ele te cura, que você é curado nele. Então, são as palavras que nós declaramos muitas vezes, nós estamos declarando como mentira. Porque se não é algo que está na palavra dele, é mentira. E o que a palavra dele disse? Que em Jesus Cristo nós fomos curados. Ele cura e ele levou embora todas as nossas enfermidades, é isso que ele diz. E mais uma vez eu falo, não importam as circunstâncias, não importa o que a gente vive no momento, porque isso vai querer tirar o nosso foco para a mentira, sabe? Quando você fica 5 anos, igual eu fiquei com uma doença, isso vai tirar o seu foco da mentira. Isso vai querer que você olhe para aquilo e fale assim, não, já estou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e nada aconteceu. Então é assim mesmo, é o que eles estão falando. É o que os médicos falam, é o que está escrito lá nos estudos deles, e é assim mesmo. Mas se você olha para a palavra do Senhor, que é a verdade, onde ele fala que Jesus Cristo levou embora as nossas dores, ele levou embora as nossas enfermidades, e essa verdade absoluta, porque Deus não mente, e ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, é nessa verdade que eu creio. Não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, não importam as circunstâncias. É assim que eu declaro sobre a minha vida. E é assim que será. Então, o diabo, ele até disse, todos esses reinos, olha o que ele disse, né? Todos esses reinos me foram dados. Ele diz assim, e isso é uma mentira, porque a terra é dos homens e os céus são do Senhor. Os 2 reinos estão buscando por pessoas que promovam o reino deles. E muitas pessoas acabam caindo nessa mentira e buscando, acelerando, fazendo o crescimento do reino das trevas, por ambição, por orgulho, por comparação, né? Por querer ser mais do que o outro, por querer ter as coisas que o outro tem, por egoísmo, por pensar em si mesmo. E é por isso que o Senhor fala que o mandamento que ele resumiu, amem-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se nós pegarmos esse mandamento e nós cumprirmos esse único mandamento, você vai levar muitas pessoas a estarem no reino da luz.
Porque o que afasta as pessoas e faz elas, sem querer, irem para o reino das trevas é o egoísmo, é o pensar só em si mesmo, é não conseguir amar a outra pessoa, é não conseguir declarar o seu amor para outra pessoa. E é por isso que o amor, ele é fundamental, porque Deus é amor e a única coisa que ele derrama sobre as nossas vidas é o amor dele. E em Números, deixa eu ver que horas são, se dá tempo de eu falar aqui, gente. Eu acho que já deu tempo. Não vai dar para eu continuar hoje, amanhã eu continuo, tá bom? Para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, é isso. E a reflexão que eu deixo para você e para mim aqui hoje é que a gente possa refletir sobre o que é verdade e o que é mentira na nossa vida, nas pequeninas coisas, principalmente nas palavras que nós declaramos através da nossa boca. Encontre o que Jesus fala na verdade, na palavra dele, e lembre-se que a verdade é Jesus e ele representa o reino da luz. Ou nós estamos nessa verdade, ou nós estamos em outra. É isso. Até amanhã, que o seu dia seja muito iluminado, né? Que você esteja pronto para acessar todas as bênçãos que o Senhor já preparou para você nesse dia de hoje.